Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Eu gravei, há um tempo atrás, 3 aulas, onde nessas 3 aulas eu te passei o mapa para ser um programador PHP. Por enquanto, esse mapa está disponível somente para os membros aqui do canal, depois eu vou liberar para todo mundo. Só que nesse mapa, eu coloquei alguns tópicos que eu acho que eu poderia complementar mais em cima desses tópicos. Então eu vou começar a partir de hoje a criar aulas. Eu não sei se isso pode chamar de aula, mas eu vou gravar vídeos onde eu vou entrar mais em detalhes a respeito de alguns tópicos que eu falei no mapa. Então vamos lá. O primeiro tópico é o seguinte. Você não faz ideia, não faz a mínima ideia do tanto de mensagem de erro que as pessoas me mandam. Acontece um erro com elas, elas pegam, tiram um print do erro e mandam para mim. Isso acontece tanto aqui no YouTube como também lá na Udemy. Isso eu acho um pouquinho contraprodutivo para você que está aprendendo agora pelo seguinte. Se você está aprendendo agora, o que faz mais sentido para você? Na hora que dá um erro, aparece na sua tela, o que faz mais sentido para você? Você pegar esse erro e colocar lá no Google ou pegar esse erro, mandar para o professor vai ver o erro, vai mandar a resposta para você. O que faz mais sentido para você olhando na perspectiva de quem está querendo aprender? O que faz mais sentido para você? Claro, faz mais sentido, caso eu queira aprender, pegar o erro, colocar no Google e tentar entender. Mas você não faz ideia dos erros que me mandam. É claro que se a pessoa comprou meu curso lá na Udemy, ela tem total liberdade e total direito também de mandar para mim o erro, para eu resolver e mandar para ela. Mas só que se ela está querendo aprender, poxa, que custa? Colocar no Google, perder ali, quer dizer, perder entre aspas, perder 5 minutinhos, entender o que está acontecendo. E também aqui no YouTube, algumas pessoas me mandam, falam assim, deu tal erro, o que está acontecendo? Tanto os membros como não membros, eu respondo para todo mundo, sem problema nenhum. Mas só que eu percebo que os erros, eles estão cada vez mais simples, muito mais simples, porque as mensagens que vocês me mandam, não estou falando todo mundo, viu? Estou falando só quem manda mensagem para mim. Os erros que me mandam são cada vez mais simples de entender, então eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Por exemplo, na hora que aparece lá, uncaught error, class not found, é uma coisa assim. Na hora que a pessoa me manda isso, eu fico tentando entender, mas onde que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Se a pessoa não me acompanha, não assiste as minhas aulas, não assiste meus cursos, o que eu estou fazendo de errado? Porque se ela perder ali um minutinho lendo o erro, class not found, o que está acontecendo? Classe não foi encontrada. Tá, se a classe não foi encontrada, onde pode ser o erro? No autoload, será? Será que é porque eu não dei um require na classe? Será? Enfim, eu não estou entendendo como que a pessoa não consegue ligar o erro que está vendo na tela com a solução. Porque o erro está cada vez mais simples, os erros, estão cada vez mais bestas os erros. Tem pessoas que me mandam o seguinte, esse código que você fez no curso, eu fiz igual, mas só que não está funcionando. Daí ela manda para mim o link do GitHub, eu vou lá no GitHub dela, baixo para ver o erro. Meu Deus. O erro é que ela escreveu errado. Escreveu, sei lá, controllers com um S só, escreveu pages, faltando um S. Tá entendendo? Tá entendendo o nível da sua concorrência hoje? Tá entendendo? Se você for um mínimozinho esforçado, pouquinho, não precisa ser muito não, você já sai na frente da maioria dos seus concorrentes, porque a pessoa hoje, ela tem preguiça, ela tem horror ao esforço prolongado e diário, tem total preguiça, caso ela tenha que ter alguma vontade de fazer alguma coisa, isso está acontecendo. Então eu falo o seguinte para você, quando aparece um erro para você, o seu maior professor é o erro. O seu maior professor hoje em dia, ele é o erro. Em qualquer linguagem, o seu maior professor é o erro. Não sou eu e não é nenhum dos outros professores que você acompanha. O seu maior professor é o erro. Se você pegar o erro e procurar no... Desculpa o palavrão, mas... Se pegar o erro e colocar no Google, eu te garanto que pelo menos uma página cheia de solução desses erros vão aparecer para você. E os erros, que nem foi para você... estão vindo para mim cada vez mais simples os erros. Que você consegue ler no erro qual que é o problema, você vê no erro qual que é o problema. E eu não estou entendendo como que a pessoa não consegue ligar o erro à solução, sendo que o erro e a solução são bem simples, são bem fáceis de entender. Eu fico pensando às vezes, será que
sei lá, por eu ter experiência já, eu já vi várias vezes esses erros e para mim é tão fácil ligar o erro à solução, ou é preguiça mesmo, preguiça de pensar, preguiça de entender, porque a pessoa hoje em dia ela faz o seguinte, ela manda o erro para mim, eu mando a solução para ela e ela continua com a vida dela. E daqui uma semana, se der o mesmo erro, ela não vai conseguir consertar. Por quê? Porque ela pediu para mim, ela pediu para eu arrumar para ela, ela não vai entender. Daí eu fico pensando, será que eu tenho que criar alguma coisa relacionada a isso? Sei lá, um mini curso te mostrando como você consegue consertar os erros, como você consegue entender os erros. Eu fico meio que nessa sinuca. Será que eu estou fazendo uma coisa de errada? Será que... Não sei, porque se a pessoa assistiu o meu curso de PHP orientado a objetos, ela carregou uma classe e deu um erro de carregar a classe, onde que pode estar o erro? Sendo que no curso já estou dando a solução. Estou dando autoload, estou dando require, enfim. Estou dando a solução no curso e a pessoa não consegue ligar uma coisa com a outra. Então, estou pensando se vale a pena eu criar alguma coisa relacionada com isso. Quando dá um erro, como que você consegue entender esse erro e como que você consegue consertar esse erro? Sendo que a resposta já é simples. É muito simples. Prática, 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 prática. Não tem outra solução. É muita prática. E claro, e também é a vontade de aprender, a vontade de pegar o erro e colocar no Google e aprender. Eu te garanto, se você fizer isso ali durante uns 6 meses, der um erro, você vai atrás e procura, o seu maior professor vai ser o erro. Você vai ver o erro de novo, novamente, daqui a alguns meses, e você vai já saber como que arruma, porque você já pesquisou, você mesmo pesquisou e já arrumou. Porque quando você mesmo aprende alguma coisa por você mesmo, o que acontece? Esse conhecimento fica muito mais solidificado na sua cabeça. E na hora que acontece de novo, você vai lá e já sabe a solução. Porque o seu aprendizado ele é ativo. Você está fazendo alguma coisa para aprender. Aconteceu um erro, você foi lá, pesquisou e você mesmo arrumou. Então quando você tem um aprendizado ativo, fica muito mais fácil de você aprender o que você está querendo. E na hora que aparece um erro, e esse aprendizado ativo tem que entrar em cena de novo. Você tem que pegar o erro, colocar no Google e pegar a solução. E pronto. Bem tranquilo. Então, eu sinceramente estou pensando nisso, em criar um mini curso onde eu vou desde o básico. Do básico eu digo, é como que você pega um erro e decifra o que está acontecendo ali. Sendo que nem foi para você, na maioria esmagadora das vezes, é uma coisa bem besta, bem simples. E como eu já criei tantas aulas aqui no canal, mais de 2.000, ao longo de toda a minha vida de programador e de professor também, já gravei, eu acho que perto de 5.000 aulas, por aí já devo ter gravado. Eu fico pensando, onde que eu tô errando? O que está acontecendo? Por que um erro tão besta, tão simples, a pessoa não consegue entender? Eu dei um exemplo lá no mapa do programador PHP, que é o seguinte. Se a pessoa que está vendo esse vídeo, se a pessoa que mandou esse erro que eu vou falar agora, está vendo esse vídeo, não é uma coisa... Eu não estou falando isso para criticar você, é o seguinte... Eu só estou falando que se você lesse o erro, a sua preguiça de ler o erro fez você perder o tempo de mandar mensagem para mim para eu poder arrumar o problema para você, sendo que o problema já está escrito na mensagem. A mensagem foi o seguinte, como que foi? O seu e-mail está na whitelist, alguma coisa assim, por favor entre em contato com tal empresa. Eu não vou falar o nome da empresa aqui. Então, o que está acontecendo no erro? O que está falando no erro? O seu e-mail, a sua conta, enfim, tá na whitelist, alguma coisa parecida com isso, não lembro exatamente o erro, mas ele está falando lá no final, entre em contato com a tal empresa. A pessoa mandou mensagem para mim com esse erro, eu pensei, mas o que está acontecendo? Será que eu estou vivendo nesse mundo mesmo? O que está acontecendo? É só ler o erro que você vai entender, pronto. É só você pegar o erro, ler o erro, e aí você vai entender. Se você não entender, se não for uma coisa tão simples como nesse caso, de entrar em contato com a empresa, é só pegar o erro, colocar no Google e ver o que está acontecendo de errado. Pronto, é simples assim. Então, espero que você tenha entendido. Não foi esse vídeo, não foi um ataque a ninguém, foi somente mais um desabafo mesmo, e para poder incrementar mais o conteúdo lá do mapa do programador PHP.
E durante os próximos dias eu vou criar mais aulas, mais vídeos a respeito de cada um dos tópicos que eu falei lá no mapa do Programador PHP, que por enquanto está disponível somente para os membros aqui do canal. Eu tô vendo aqui que eu não tô tão enquadrado assim, mas beleza. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E, claro, se inscreva aqui no canal. É o seguinte, se você der um like no vídeo, o que vai acontecer? Você vai falar, ô YouTube, esse vídeo aqui ele é interessante, eu vou recomendar ele para mais pessoas. Você pode recomendar ele para mais pessoas. Então, cada vez que você dá um like, você fala isso para o YouTube. YouTube, esse vídeo aqui ele é legal, hein? Você pode recomendar ele para mais pessoas. E se você se inscrever aqui no canal, você vai me deixar feliz pra caramba. Porque o número de inscritos, eu sei que é uma coisa mais pro ego da pessoa, mas eu gosto pra caramba de ver o número crescendo de inscritos. E cada vez mais inscritos, cada vez mais aulas e cada vez mais aulas de qualidade. Então, todo mundo só tem a ganhar. Valeu, um abraço e até mais.